Olá a todos, bem-vindos para mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o nosso estudo do livro Jesus no Lar, o livro de autoria espiritual de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos aproveitar mais essa oportunidade de estudo aqui da nossa casa. E junto conosco está a nossa irmã Andréia. Tudo bem, Andréia? Olá, meus amigos, que prazer estar aqui com vocês novamente. Olá, Silvio, Marcelo, que tenhamos um excelente curso e que Deus seja conosco. Nosso irmão Marcelo. Olá, Marcelo. Oi, Silvio e Andréia. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez, uma enorme gratidão de poder estar aqui com vocês, né? Compartilhando, né? Aprendendo um pouco, né? Mais, né? Dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que seja uma excelente aula a todos nós. Que assim seja. Então, possamos então nos preparar, né? Iniciar aqui o nosso estudo com a nossa prece. Possamos elevar nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, primeiramente agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, nessa atividade de estudo, e pedimos em nossa prece para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia possam nos envolver a todos, cada um que acompanhe esse nosso estudo, onde quer que esteja nesse momento, possa receber as bênçãos de Deus, de Jesus, sendo aí amparado e auxiliado, né, possa receber aí o que for necessário para aproveitar essa oportunidade. E pedimos também o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, os nossos irmãos instrutores espirituais, possam nos envolver nas suas benéficas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nessa oportunidade. Assim, então, já agradecendo por tudo que nós iremos receber enquanto nós aqui estivermos reunidos, né? Possamos, com pensamento elevado, formularmos a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Após a prece, nós vamos pedir a permissão para que possamos dar por iniciadas as nossas atividades de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo, né? Pedimos a permissão para que possamos realizá-lo e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Então já vamos começar aqui o nosso estudo de hoje, fazendo a leitura do capítulo 35. Então quem começa a leitura hoje é o Marcelo. Pode ser, Marcelo? Claro, Silvio, vamos lá. Então, hoje é a lição 35, né? A necessidade de entendimento. E começa contando que um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual,
mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Job possuía singularidades disposições para o serviço da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que se pontificava com indiscutível sabedoria, amparando certa ocasião um aprendiz inquieto, que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública. Saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços no templo. A maioria dos transentes dava ou negava com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram, cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair no solo, ralado de dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. O orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que o compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava, grupo esse ao qual se uniu em um copioso pranto, informando-se que os dois que o infeliz retinha no lar, uma filha morta. Obrigado, Marcelo. Vamos pedir então para a Andrea continuar. Pode ser, Andrea? Claro. Prosseguiram, esmolando na via pública, e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando, depois de meia hora de observação, que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: Guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo, sob laço pesado, a caminho do matadouro. Uhum. Muito bem. Então, nós temos aqui mais esta lição, né? Do livro Jesus no Lar. E é, que nos traz aí um ensinamento, assim, muito interessante, né? Nessa questão a respeito aqui do entendimento, né? Ou seja, a necessidade do entendimento, ou seja, é necessário que a gente desenvolva, né, a capacidade de entendimento e a compreensão da situação do próximo, né, do que está acontecendo ali com o próximo. A gente pode perceber, logo aqui no início
da leitura, né, tem uma situação que está sendo colocada para nós, né, em que um dos companheiros lá, né, lá da reunião, né, do culto evangélico, né, que o Mestre Jesus conduzia, né, junto com os discípulos, né, e os familiares, né, naquele momento, que um deles estava ali bastante abatido, né, olha, com enorme expressão de abatimento. E ele foi explicando por que ele estava se sentindo assim, né? É que muitos daqueles que, digamos, devedores, né, que ele colocou assim como vários devedores, né, que precisavam pagá-lo, né, tá certo? Estavam respondendo assim com ingratidão e com grosseria, certo? Então, e ele ficou muito assim, né, abatido por isso, né? O que que acontecia, né? Por que que as pessoas têm essa atitude muitas vezes para com aquele que está trabalhando, né? Que está trabalhando, muitas vezes está fazendo ali o trabalho, fazendo a cobrança, né? Que ele tem que fazer, né? Tá certo? E aí Jesus trouxe essa narrativa, né? Que também era uma situação em que o, havia ali um aprendiz e um mestre que saíram para fazer uma coleta, né? Uma coleta para os serviços do templo, né? E foram encontrando também pessoas, né? Foi relatado aí para nós, foram encontrando pessoas que, né? Tinham atitudes assim bastante grosseiras, né? Com muita aspereza, zombando, né? Com zombaria, né? E aí foi sendo explicado o porquê que as pessoas estavam agindo dessa maneira, né? A gente percebe normalmente que quando uma pessoa age com a outra de maneira grosseira, é sinal que aquela pessoa, né, tá tendo ali alguma dificuldade, né? E é isso que está sendo mostrado para nós aqui, né? Que a gente foi lendo os casos que está aqui, ó, bem no trecho que a Andrea leu para nós aqui, ó, neste aqui no guardaste a lição, né? O André, você pode repetir para nós esse parágrafo, por favor? Aqui, ó. Claro. Guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Exatamente, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que observar é se aquela pessoa está agindo dessa maneira, é por quê? Porque ela está com dificuldades, como eu estava dizendo. E, né, aqui na narrativa do Mestre Jesus, está sendo orientado para nós assim, né? Que todos eles, né, Alau, tinham situações ali em que com imensos problemas, né, que estavam sofrendo lá nas suas vidas particulares, né, tá certo? Ou seja, aí ele conclui assim, ó, que eles permanecem em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa, certo? Bem, se as pessoas estão nessa situação, muitas vezes, né, e agem assim com as outras, tudo bem? É sinal o quê? Que primeiramente a gente precisa ter uma atitude com elas, né? Para com elas. E não dá para ser uma atitude de igual para igual, viu? Por quê? Porque se eles estão numa situação de bastante dificuldade,
Nós vamos ainda colaborar para isso, né? Se a gente levar né, uma atitude, ou agir, ou falar coisas que vão colocar mais dificuldades para eles, é lógico que não vai dar certo, né? Porque eles já estão sobrecarregados. A gente vai colocar mais coisas para eles sobrecarregarem? Não vai dar certo. Então, aí que entra a necessidade do entendimento. Porque se a gente compreende que eles estão com problemas, o que nós podemos fazer para ou atenuar o sofrimento, ou pelo menos não sobrecarregá-los ainda mais? Tá certo? É isso que a gente tem que procurar desenvolver em nós. Certo? E Jesus aqui, olha, no próximo parágrafo, ele coloca ainda mais algumas coisas para nós, tá? Antes digamos, da figura dos animais, né? Que ele falou do touro, depois falou da ovelha, né? Ele falou assim para nós aqui, ó, no comecinho, olha, quando encontrarmos os portadores da aflição, desculpe, quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. Isso é Jesus falando para nós, tá? Então, ele está nos indicando como nós devemos agir para com essas pessoas. Tá certo? E por que Jesus fala isso para nós? Porque pode ser que nós sejamos um dia um desses portadores da aflição, entendeu? E nós também precisaremos de uma palavra amiga, de um pouco de compreensão, entendimento, de alguém que tenha um olhar melhor, né, para as nossas dificuldades e aflições, certo? E Jesus está falando para nós de aflição, tá? Ele não está falando de sofrimento, percebam bem, está falando de aflição, que é uma situação, né, um pouco mais grave, né? A, o sentimento de aflição é quando o quê? É aquele sofrimento que já está o quê? Afetando, né, a nossa situação espiritual, né? Tá certo? A gente é quase incontrolável, né? A gente já está perdendo assim o equilíbrio interno, né? Estamos assim, a aflição é um estado mental assim bastante prejudicial, né, para a gente, né? Tá certo? A gente fica em bastante prejudicado, né? Então, Jesus nos ensina que nós temos que ter piedade e procuremos auxiliar a reconquistar a paz íntima. Olha só, hein? Tudo bem? Então, essa lição para nós era importante, no meu entendimento, né? Tá? No meu ver. Por quê? Porque se a gente começa a desenvolver isso, essa capacidade de compreender o próximo, né? Nos momentos mais críticos, né? Que eles possam apresentar, primeiro, nós vamos desenvolver outras possibilidades, tá? Nós vamos poder desenvolver a piedade, né? A compaixão, vamos poder ser mais caridosos, de repente poder ajudar de uma maneira mais eficiente, né? Atendendo a necessidade dos nossos irmãos, né? Do próximo. Enfim, é como se fosse assim uma forma da gente se aprimorar mesmo, né? Da gente se elevar espiritualmente, da gente subir mais um degrauzinho, tá? Na nossa trajetória aí de elevação espiritual. Então percebam como é importante, né? A gente desenvolver essa capacidade de entender e compreender, né? O próximo, tá? Então é como se fosse um divisor de águas, né? Tá? Quando a gente começa a desenvolver aí o entendimento, né?
para aqueles irmãos que estão extremamente agressivos, né? Enfim, que tem ali uma atitude de, de agressão, né, para conosco, né? Se a gente desenvolve essa capacidade e procura não agravar ainda mais a situação, é sinal que estamos desenvolvendo o entendimento. E desenvolver o entendimento, para nós, é extremamente benéfico, viu? Abre portas, né, para outras possibilidades de elevação espiritual para nós. Tudo bem? Então, é o ensinamento assim, né, que a gente pode tirar aqui da lição de hoje. Ok? Muito bom. Andréia, Marcelo, querem complementar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Olha, é muito interessante, né? Quando nós nos deparamos com irmãos nessa condição de aflição, e como bem você disse, Silvio, a aflição é algo que perdura um tempo maior do que a dor. A dor, ela atinge um limite, né, de tempo, mas a aflição não. A aflição, ela, né, ela pode se estender longamente, né? E isso aqui é uma prova muito interessante para nós, né, espíritas, né, seguidores do Mestre Jesus, porque não raro essas pessoas se apresentam a nós, né, e qual vai ser a nossa atitude, né, diante disso, né? Não é uma pessoa que simplesmente está em aflição, ela traz a sua aflição para nós, ela nos agride, ela nos irrita, ela nos provoca, né? Então, aqui na lição diz exatamente isso, não é tão somente uma aflição, mas é uma aflição direcionada a outro, né? Então, como que a gente, né, se posiciona em relação a esse irmão? Né, como você bem disse, né, entender que nós, muitas vezes, estamos ou já estivemos nessa condição e gostaríamos de ser tratado como, né? Como uma palavra amiga, né? Restabelecendo a paz, né? Dando força, coragem, né? E é uma excelente lição, especialmente, né? Hoje, e isso aqui foi para mim, essa lição hoje, porque o que a gente enfrenta hoje de situações como essa é inacreditável, né? Em época de pandemia, as pessoas estão muito desequilibradas, a gente percebe isso, né? Então, que essa é uma lição valiosíssima, né, para como a gente deve agir, né, diante de situações tão perturbadoras como essa, né? Sim, sem dúvida. Muito bem lembrado, né? Nesse momento que a gente vive atualmente, quantas agressões que a gente não sofre, e às vezes até agressões que parecem ser gratuitas, né? Uma coisa assim que não, para a gente até não faz muito sentido, mas aquele que está agindo dessa maneira, algum motivo ele tem, né? Alguma razão, e aí Jesus vai apontando para nós, né? Quais o que deve estar acontecendo com a pessoa, né? Assim, muitas Sim. vezes, né? Tudo bem, Marcelo, com você aí? Tranquilo? Silvio, tudo ótimo. Acho que você e a André resumiram muito bem a lição, né? Não tenho muito que acrescentar. Eu também me posiciono um pouco como a André nesse sentido, porque a André, o trabalho dela também é com o público e assim como o meu, então a gente percebe muito isso, né? A gente percebeu bastante essa mudança da pandemia para cá, né? A gente percebe as pessoas mais ansiosas, mais impacientes, então é complicado você encontrar um equilíbrio nisso, né? E aí, lendo essa parte da Andrea, né, e você comentando, eu estava tentando lembrar uma lição que eu não sei exatamente onde era, eu acho que é essa aqui, do Fonte Viva, a lição 113, Busquemos o Melhor. Eu vou ler só um trechinho, só para complementar, onde essa lição é baseada naquela pergunta, né, que Jesus fala, por que reparas o argueiro no olho do teu irmão, né? Aí o Emmanuel começa comentando que ele fala assim, a pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem um coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da experiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Aí ele fala aqui mais na frente
que aproveitamos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não desculpasse os nossos erros e as nossas defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagramos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. Acho que é bem por aí, né? Sim. Isso mesmo. Muito bem lembrado aí, né? A referência aí do livro A Fonte Viva, né? Muito bem lembrado. Ok, muito bom. Eu acredito que nós chegamos aqui, né? Na conclusão, então, do capítulo, né? Esperamos aí ter contribuído para as reflexões de todos aí que nos acompanham, né? Então, seguindo aqui esse estudo, o entendimento, né, a compreensão desse capítulo, né, justamente a necessidade de entendimento. E a partir desse instante, então, possamos nos preparar para finalizar aqui o nosso estudo, agradecendo aí a atenção, né, de todos aí que estão nos ouvindo, estão aí estudando conosco. Possamos, então, a partir desse instante, formular aqui a nossa prece de finalização, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e por todos os recursos benéficos que recebemos em formas assim, de fluidos e de energias, e também do amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais que nos acompanham, nos assistem e nos orientam nesses nossos estudos aí, né, ao longo aí das semanas aí, né, que nós estamos assim desenvolvendo essa atividade aqui de estudo do livro Jesus no Lar. Então, agradecidos que estamos, formulemos aqui a prece de encerramento. Eu vou pedir para a nossa irmã Andréia fazer a prece para nós hoje. Pode ser, Andréia? Claro, claro. Então, com pensamento elevado, que possamos, em agradecimento, elevar o nosso pensamento, então, a Deus e a Jesus e formular a prece que o nosso mestre, então, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em erros e em tentações, livrando-nos de todos os males, porque é vosso reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, até a próxima. Até a próxima, Marcelo. Até lá, então. Tchau, Silvio. Tchau, Andréia. Uma boa semana, um bom dia a todos. Né? Que Deus abençoe a todos, se Deus quiser que possamos estar aqui semana que vem. Que assim seja. Tchau, André. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, meus amigos. Até a próxima, hein? Aguardo todos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, até lá.